5 dicas simples para conservar o seu computador no uso diário, para usuários leigos. Tudo bem, eu sou o Rogério, aqui é o canal Cara da TI, e nesse vídeo eu vou dar 5 dicas básicas para você que não é expert em tecnologia, mas que quer conservar o seu computador com bom uso, com bom funcionamento no cotidiano, para que você também possa extrair o melhor do seu computador. A dica número 1 é a básica de todas elas, é a questão da limpeza. Passar um pano sempre em cima do computador com ele desligado, com ele totalmente desconectado, ou seja, se é um notebook, por exemplo, é você desconectar mouse, desconectar o carregador de energia, aquele adaptadorzinho que vem junto com o mouse sem fio ou o teclado sem fio, enfim, tudo que tiver nas portas USB ali, desconectar, desligar o computador, passar um paninho sobre ele, pano úmido, não é encharcado, é úmido, torce bem o pano ali, passa no computador, passa na tela, para que você possa diminuir a quantidade de partículas ali e não permitir que essas partículas sejam aspiradas para dentro do computador, gerando problemas nas placas internas dele. Dica número 2, ventilação, refrigeração. Assim como os carros, por exemplo, precisam de refrigeração no motor, a gente, quando a gente está com muito calor, a gente liga o ventilador, O computador também precisa de ventilação, porque ele esquenta muito internamente, as partes dele internas, o processador, memória, HD, eles esquentam muito. Logo, ele precisa de uma boa refrigeração. Para tanto, é interessante a gente conhecer a máquina que a gente tem, perceber onde é que está o barulho ali da ventoinha, e deixar o computador sempre de uma forma meio inclinada. Eu vou fazer aqui com o teclado, por exemplo, O teclado normalmente se fosse notebook ele estaria assim. Tentar deixá-lo sempre inclinado para que o ar frio entre pela parte de baixo do notebook e faça a troca térmica no local onde existe ali o radiadorzinho dele, o dissipador de calor dele, ou seja, onde ele troca realmente o ar quente gerado pelo processador pelo ar frio que está entrando aqui por baixo. A maioria dos notebooks ela possui a entrada de ar na parte inferior, mas há muitos notebooks também que respiram pelo teclado. Então a dica número 1 acaba sendo o complemento da dica número 2, pegar um pincelzinho, virar o notebook para baixo, passar esse pincel aqui para poder tirar todos os detritos que ficam no teclado e também que fiquem impedindo a boa circulação de ar no teclado, impedindo também que o notebook respire da forma correta, seja refrigerado da forma correta. A dica número 3, ela vai para a questão de atualizações e antivírus, ou seja, manter o seu sistema sempre atualizado. E quando eu falo atualizado, não são aquelas atualizaçõezinhas bobas da Microsoft, não. São atualizações de segurança, são atualizações importantes para o sistema, para que ele possa estar totalmente bloqueado, impedindo assim a entrada de programas que não são bem-vindos ali naquele ambiente e que podem prejudicar você no uso do computador no dia a dia. E lógico, usar sempre um bom antivírus. Eu já falei sobre isso tanto aqui no canal como também nas outras redes sociais. É só dar uma procuradinha que você vai encontrar. Mas lógico, dá para gravar um vídeo falando a respeito disso. Se você quer que eu fale sobre os melhores antivírus e coloque um vídeo aqui no YouTube, é muito fácil, é só colocar aqui embaixo. Eu quero um vídeo sobre antivírus. Vai ser um prazer fazer esse vídeo para você. E não menos importante, sempre que você for baixar um software, verifica a fonte de onde você está baixando. Verifica se é do fabricante, se é um site que é mais ou menos assim, suspeito, Aqueles sites cheios de propagandas que você não consegue nem ver onde é que está o botão download, de tanta propaganda que tem. Fuja, porque normalmente sites assim não são muito confiáveis. Então se você vai baixar um programa de algum lugar, veja se é o site do próprio fabricante, procure saber. Ah, Rogério, mas eu não sei como fazer para saber se o site é do fabricante mesmo.
chama no WhatsApp, eu te ensino, eu mostro para você, e é mais uma sugestão de pauta também para vídeo. Então, se você quer que seja feito um vídeo dessa forma, faz igual a questão do vídeo do antivírus. Deixa aqui embaixo também escrito: eu quero um vídeo explicando como que eu sei se um site é verídico ou não, né? Se tiver bastante solicitação, e quem sabe é um assunto para o futuro, né? Um vídeo futuro. A dica número 4, ela vai para a parte de cabeamento e armazenamento. Eu já vi muita gente pegar cabo e simplesmente torcer o cabo assim, de qualquer maneira, para enrolar, para poder colocar isso guardado em algum lugar. É um processo que ao longo do tempo ele vai torcendo o cabo aqui dentro, passa uma malha bem fina de cobre, normalmente cobre, né? E isso acaba fazendo com que, por diversas vezes repetido esse processo, o cabo quebre internamente. E aí, né, para uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem esse conhecimento, ela não vai saber como trocar esse cabo aqui, porque você tem que abrir o equipamento, dessoldar o cabo aqui de dentro, comprar um outro cabo igualzinho a esse, soldar o cabo, enfim, não vai funcionar. E aí a pessoa acaba tendo que desembolsar uma grana, de repente comprando um periférico novo, que é às vezes no caso aqui um mouse ou até mesmo um teclado, para substituir aquele. Então qual que é a melhor maneira de se dobrar esse cabo? Muito simples, ó. Peguei o cabo assim, ó, fiz um arco com ele, girei ele no dedo até ele fazer a dobra. A mesma coisa, ó, peguei formato de pinça no dedo, girei, fiz assim, ó, com ele no dedo até ele automaticamente fazer a dobra, tá? Nunca torça o cabo, porque se você torcer o cabo, como eu falei, a chance de você quebrar esse cabo num meio prazo aí, né, num médio prazo, é muito grande, e aí você vai ter que trocar o periférico por completo. Então, toma cuidado com o cabeamento, isso vale para todos os cabos, não só dos periféricos, mas também o cabo da fonte de alimentação do seu notebook, por exemplo, né? O cabo de imagem aqui do monitor de vídeo também vale essa dica, tá? E deixar os cabos sempre o mais esticados possível. Para quê? Quando o cabo fica muito tempo dobrado assim, vai chegar um ponto que ele vai também romper internamente. Um cabo de vídeo, por exemplo, vai chegar uma hora que ele vai romper. E aí, um belo dia você vai ligar o computador, não aparece mais imagem. Por quê? Porque o cabo rompeu, porque você acabou deixando ele dobrado. Então deixa o cabo sempre reto. No máximo, se você precisar dobrar o cabo, deixa assim, ó, sempre mais curvado possível, né? E passa uma fita, alguma coisa aqui para poder fazer essa organização de uma maneira um pouco mais, tanto a estética, né, como a funcionabilidade, como nesse caso aqui, por exemplo, onde a gente não tem dobras tão contundentes no cabo e também a estética fica boa. Legal? Uma dica bastante importante também que eu costumo passar para os meus clientes é com relação à utilização desses dispositivos aqui. São os chamados hubs USB. O que esses hubs fazem? Eles pegam uma porta USB do seu computador e multiplexam isso em 4 portas, né? Então, eu só tenho 2 portas USB, então uma às vezes está conectada à minha webcam e na outra eu preciso conectar pelo menos mais um teclado e um mouse. Como é que eu faço? Então aí você vai lá na lojinha, né? Ou no Mercado Livre, enfim, compra um cara desse daqui. Só que o que acontece? Cada porta USB ela tem a capacidade de alimentar X equipamentos que não peçam muita carga para ela, não peçam muita alimentação para ela. Se você coloca um teclado e um mouse conectados aqui, como é o meu caso aqui, eu coloco o meu teclado e o meu mouse, os dois conectados aqui. Uma porta USB, ela consegue alimentar esses dois caras aqui para se comunicar com o computador. Agora, se eu colocar, por exemplo, um HD externo aqui, essa porta ela já não vai ter potência suficiente para alimentar esses 3 caras. Nem se eu tirar esses dois aqui e deixar somente o HD externo, tá? Então toma muito cuidado, porque lá no laboratório, pelo menos, aparece para mim muito a questão assim: a porta USB parou de funcionar do nada. Aí quando você vai ver, tem um componente eletrônico lá que está em curto. Por quê? Porque foi solicitado para ele uma carga muito maior do que aquela que ele consegue carregar, e aí
deu problema na porta USB, ela não consegue alimentar nenhuma das quatro. Então, como exemplo aqui, eu tenho duas portinhas USB ligadas, eu tenho duas portinhas USB desligadas, eu vou conectar aqui o meu teclado, meu mouse, fez o barulho, eu já tenho o mouse funcionando aqui na tela, olha lá, meu mouse já está funcionando, e agora eu vou conectar também o meu teclado, fez o barulho também. Agora, se eu conectar um HD aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque essa porta aqui, ela não tem condição de alimentar toda essa galera. Então toma muito cuidado para não queimar portas USB no seu equipamento, às vezes por besteiras assim, tá? Se você for usar um HD externo, por exemplo, conecte diretamente à porta USB e nunca em dispositivos como esse. E para finalizar essa dica número 4, esse é o campeão: backup, cópia de segurança. Faça sempre backup dos seus arquivos mais importantes. O que aparece para mim de equipamento lá, Rogério, meus dados, meus arquivos, não sei o que lá, dá para recuperar? Em alguns casos a gente consegue, mas na maioria deles, infelizmente não. E a pessoa não tem backup. Então, terminou de trabalhar, fez uma planilhazinha nova, atualizou aquela planilha, atualizou aquele arquivo do Word, tudo, faz uma copiazinha para nuvem, faz uma copiazinha para um pendrive, faz uma copiazinha para um HD externo. Quanto mais cópias você tiver, mais redundância você tiver, melhor para você. Por quê? Se você perder, de repente parou o HD da sua máquina, aquele arquivo estava ali, né? Você fala, tô tranquilo, tenho mais em 3 lugares esse arquivo, não tem problema, né? Agora, se parou o HD e você fala, puxa, não fiz o backup, e aí, como é que fica, tá? Então fica essa dica aqui para você de como também se precaver de algum tipo de problema com relação à perda de arquivos por falha mecânica de alguma parte do seu computador. E a dica número 5 é evitar sobrecarga e evitar desligamento repentino do computador. Sobrecarga por programas abertos, inúmeros programas abertos. Então, para você saber quanto que você tem de memória RAM, né, disponível e quanto você pode usar, quanto você já usou, é muito simples. Mas antes de eu ir para a dica, o que é a memória RAM? A memória RAM basicamente é aqui a sua mesa de trabalho, tá? Quando você liga o computador, as informações que estão dentro do HD, o sistema operacional, os programas que você tem armazenados aqui, eles são enviados para a memória RAM, que é esse carinha aqui. Então, ligou o computador, os programas saem daqui, passam pelo processador e vêm para cá. Tá? É como se, na prática, aqui na minha mesa de trabalho, eu vou trabalhar, eu abro uma gaveta, tiro uma folha de dentro, coloco em cima da minha mesa. Aí eu vou trabalhar com uma outra folha, eu tiro uma outra folha, coloco ao lado daquela, até que eu preencha todo o espaço da minha mesa. Eu não posso colocar uma folha em cima da outra, como aqui na vida real. No computador, eu tenho que sempre colocar uma folha do lado da outra, tá? E isso vai ocupando espaço na memória RAM, né? Vai diminuindo o espaço disponível. E quando você precisa de mais espaço, o que você faz? Você fecha um programa para dar espaço para outro programa ser aberto. Então, para que você possa checar quanto de memória RAM você tem disponível ainda na sua máquina e quanto que já foi utilizado, é muito simples. Você vem aqui na parte inferior da tela com o seu mouse, você vai clicar com o botão direito, vai aparecer esse menu. Nesse menu você vem em gerenciador de tarefas. Se for a primeira vez que você abrir o gerenciador de tarefas, ele vai aparecer pequenininho assim. Aí é muito fácil. É só você clicar aqui na parte inferior esquerda da tela, dessa janela aqui, na opção Mais Detalhes. Eu venho aqui em cima na guia Desempenho e aí ele mostra para mim todo o percentual de uso de cada recurso do computador. Se eu venho aqui em Memória, eu consigo ver por gráfico quanto que eu tenho usado e quanto que me falta ainda para totalizar, né? Ou seja, usar toda a memória que eu tenho disponível. No caso da minha máquina, eu tenho aqui 16 GB de memória RAM e aqui do lado eu posso ver que eu tenho 4.9 GB de um total de 15.9 e eu tenho 29% utilizado, ou seja, tenho praticamente nada aí utilizado. Eu tenho algumas abas do Chrome abertas aqui. Agora vamos fazer um teste rápido. Se eu abrir um programa, vou abrir o Word, né? Vamos ver como é que ele se comporta, como é que fica aqui essa questão dessa memória.
Você pode perceber que teve uma pequena elevação aqui no número de memória utilizado, né? Na quantidade, de novo. Você pode perceber que teve uma pequena elevação na quantidade de memória utilizada. Nós tínhamos 29%. Subiu 1%, ele foi para 30% de memória utilizada. E o meu Office, o meu Word, está aberto. Agora, eu vou acrescentar algumas guias no Chrome. Tem muita gente que gosta de fazer trabalhos com 200 mil abas, né? 200 mil guias do Chrome abertas. Vamos ver quanto que isso pega de memória? Eu vou abrir uma e vou abrir o YouTube. Em suma, eu abri umas 8 abas, 8, 9 abas mais ou menos, cada uma num assunto diferente, e ele está me dando aqui quase 10% a mais de utilização só de Google Chrome. Então, para você ver quão pesado é o Google Chrome, tá? Quando você for utilizar, até para poupar recursos da máquina, a menos que isso seja impossível de ser feito, tenta sempre trabalhar com o mínimo possível de abas abertas no Chrome para que você possa ter mais memória disponível e também, consequentemente, a máquina ficar mais ágil. Principalmente se você ainda tem um HD lento na sua máquina, que é o caso de HDs como esse, assim, que são os HDs mecânicos ainda, eles são bem mais lentos que o SSD. Então, certamente isso daqui vai frear o desempenho da sua máquina, principalmente se você trabalhar com muitas abas abertas no Chrome. Quando você for desligar o computador, faça-o da maneira correta sempre. Ou seja, não é só ir lá no dedo on, dedo off lá, né? Apertar o botão ou simplesmente fechar a tela do computador para colocá-lo em hibernação, a menos que você vá fazer um uso dele posteriormente. Mas o mais correto é, você clica no botão iniciar, vem na primeira opção aqui embaixo, desligar, depois na opção desligar. Quando você clicar na opção desligar, espera tudo acontecer primeiro. O que é tudo acontecer? Todas as telas aqui que vão aparecer, desligando o seu computador, instalando atualizações, o computador não está respondendo, está esperando um processo ser finalizado, alguma coisa do tipo. Espera tudo acontecer e ele próprio desligar sozinho. Por quê? Isso evita o processo que a gente chama de corromper arquivos, danificar arquivos. Tem arquivos que estão ainda na memória RAM, que estão sendo atualizados no HD. Os arquivos precisam sair daqui e serem colocados aqui novamente. É a mesma coisa que eu falei lá atrás, de tirar a folha de papel que eu usei aqui da mesa e colocar na gaveta novamente. Se eu deixar lá aqui em cima, pode bater um vento, levar aquela folha para algum lugar e eu perdi minha folha de papel, perdi meu trabalho aqui. A mesma coisa acontece com o que está armazenado aqui na memória RAM, na memória volátil, ou seja, desligou o computador, parou de passar energia elétrica aqui. Parou de passar energia elétrica, todo o conteúdo que está aqui dentro desses chipzinhos aqui é perdido. Pronto, já era, tá? Então por isso que tem que esperar o computador desligar. Isso serve para notebooks e para computadores desktop também. E para fechar essa quinta dica, não menos importante, usar sempre no break. A gente já teve época onde o estabilizador era muito citado por muitos profissionais, só que hoje, como as fontes de alimentação, tanto dos notebooks como dos desktops, já tem toda uma parte ali de proteção interna, isso já é um pouquinho mais dispensável. Hoje, o grande X, o grande ponto para proteger o seu trabalho é o no break. O que é o no break? Ele é uma peça mais ou menos desse tamanho, que você liga na tomada. Dentro dele tem baterias de alimentação. Essas baterias elas armazenam energia constantemente e na hora que acontece uma queda de energia, um pico na alimentação de energia elétrica da sua residência ou da sua empresa, o computador não sente esse pico. Por quê? Porque ou ele segura esse pico quando ele é muito forte, ou quando tem uma queda, ele mantém a alimentação elétrica. Caiu a energia, ele mantém, porque ele faz um chaveamento rápido, a energia armazenada nas baterias é feito um chaveamento e ela vai para alimentar o computador e não permitindo assim que o computador desligue repentinamente. E aí não cai no caso que eu falei agora há pouco, de desligar o computador da maneira incorreta. Então use sempre um no break no seu computador para que você não tenha dores de cabeça
com a alimentação de energia elétrica que serve aí, né, o seu lar ou a sua empresa. Então nesse vídeo a gente falou sobre limpeza básica do equipamento, ventilação adequada, atualizações e antivírus, os cuidados a tomar com cabos e armazenamento dos equipamentos e os cuidados com sobrecargas, com desligamentos repentinos, etc. Se você procura de uma maneira simples aumentar a longevidade dos seus equipamentos eletrônicos, não são só os notebooks, os desktops, não. Às vezes uma TV, uma Smart TV, uma soundbar, né, um home theater, qualquer equipamento eletrônico, implemente algumas dessas dicas para esses equipamentos também, para que você possa aumentar a vida útil deles. Afinal de contas, todos são equipamentos eletroeletrônicos, todos eles também têm componentes muito sensíveis. A partir do momento que a gente consegue implementar isso para eles, a gente consegue aumentar a vida útil desses equipamentos. Espero que o conteúdo tenha sido proveitoso, espero que te ajude aí a conservar os seus equipamentos eletrônicos, os seus equipamentos de informática. Também quero convidar você para deixar seu like aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque agora vai ter videozinho direto, com dica, com macete, com atualização, né, com assuntos do dia a dia da tecnologia. E lógico, você é meu maior professor aí, você que me dá as diretrizes. Então deixa aqui embaixo o seu comentário do que tipo de assunto você gostaria de ver aqui num próximo vídeo, para que eu possa também me pautar, entender o que você, público, está precisando de dica, de informação, para que eu possa trazer essa informação relevante para você, tá bom? Espero novamente então que você tenha gostado, deixa seu like aqui, não esquece, e até o próximo vídeo.